Eu sou missionário Céu Roberto, missionário católico. Tema desse estudo é imagens. Nós somos muito acusados a nossa fé. As pessoas falam que nós adoramos imagens e que a Bíblia proíbe a imagem de ídolos, imagem de seu servo. Deus usa e manda fazer. O que Deus está falando aqui é Êxodo 20, do versículo 3. O mundo protestante prega o 4, mas esquece o 3 também é mandamento. O 3 que você vai chegar ao contexto de que imagem é essa que Deus está mandando proibir. E Deus manda fazer imagem. Êxodo 25, 18. Deus manda fazer uma arca da aliança, uma imagem que tem dois varão, que é dois anjos, que são servos, imagem de seus servos. Deus manda fazer. Olha só que interessante. Ó. Êxodo 20, do 3, 4. Não terá outro Deus diante de minha face. Não fará para ti escultura nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas e debaixo da terra. Não te prostrará diante delas e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos, nos bisnetos, daquele que me odeia. Deus está proibindo imagem de ídolos. Salmo 113 também fala isso. Olha só que interessante. Do 13, Salmo 113, do 4 ao do 8. Ó. Quantos seus ídolos de ouro, de prata, são eles? Simples obra da mão dos homens. Tem boca, mas não fala, olhos não pode ver. Tem ouvido, mas não ouve. Nariz e não pode cheirar. Tem mão, mas não palpa. Pés e não andam. Sua garganta não emite som algum. Semelhante a eles, seja os que os fabricam. E quantos neles põem a sua confiança? Ídolos. A Bíblia está falando de deuses, ídolos, não imagem que Deus manda fazer. A imagem que Deus manda fazer é imagem via sacra, como a Arca da Aliança. Olha só que interessante. Deus manda fazer. Êxodo 25. Olha só que interessante. Olha. Só começar a gravar, começa esses barulhos aí na rua. Ó. Deus, Êxodo 25, 18. Fará dois querubins de ouro. Eu fará de ouro batido nas duas extremidades, até um de um lado, outro de outro lado. Êxodo 10. Farão uma arca de madeiro, de acácia. Seus comprimentos será de 2 covados e meio. Sua largura de 1 covado e meio. Suas alturas de 1 covado e meio. Quem fez essas imagens via sacra? Se você catar lá Êxodo 36, você vai saber quem construiu. Pessoas cheias do Espírito Santo, da sabedoria de Deus, que Deus deu àquele homens para criar os tabernáculos, os candelabros e etc. Não do povo pagão. O povo pagão tinha uma imagem, tinha um ídolo, tinha um Deus que tomava o lugar de Deus. Mas a imagem que Deus manda fazer é a imagem que o seu povo, que ele escolheu, como a Arca da Aliança. Josué postou diante da Arca da Aliança. Josué 6, 7, 6. Tinha 2 querubins. Tinha boca, mas não fala. Tinha mão, não papava. Tinha pé, mas não andava. Não é nessa analogia que os protestantes pregam. Não. Deus está proibindo ídolos, deuses. Quem cultuava Deus e ídolos é o povo que não tinha aliança com Deus. Já mostramos que Salmo 115 ou 113, outras Bíblias, que é totalmente os caras pregam totalmente distorcido. Olha só que interessante. Crônica 7, segundo Crônica 7. Olha. 7, 19 e 22. Se você catar os Pentateuco, você vai entender o que Deus está mandando fazer e proibindo. 7. Mas se vos desviardes de mim, 19. Negligenciar os preceitos e os mandamentos que vos prescrevi, para servir de outros deuses e rendendo-lhe culto. 22. Segundo Crônicas 7, 22. Ó. E responderam: é porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tinha tirado do Egito,
e se apegar a outros deuses, prostrando-se diante deles e rendendo-lhe culto, eis porque fez sobre ele a todas essas calamidades. Quer dizer o quê? O povo de Deus tinha aliança, tinha a arca da aliança. O povo desviava de Deus, desviava da aliança, não obedecia o mandamento e ia buscar deuses do povo estrangeiro, do povo pagão. E deixava a arca da aliança como uma imagem via sacra que representava o próprio Deus. Ia buscar outros deuses do povo pagão que não tinha aliança com Deus. Olha só. 2 Crônicas 14, do 1 ao 5. Abias adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu no seu trono durante sua vida. A terra conheceu 10 anos de tranquilidade. Asa fez o que era bom e justo aos olhos do Senhor, seu Deus. Destruiu os altares dos deuses estrangeiros e os lugares altos, quebrou as estrelas, cortou as seara. Ordenou-lhe os filhos de Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais, que puseram em prática a lei, seus mandamentos, fez desaparecer todas as cidades de Judá, os lugares altos e os obeliscos sobre o seu reinado. O reino teve em paz, quer dizer, tirou todas as idolatrias, tirou todos os ídolos, todos os deuses pagãos e começou a cultuar a aliança, a imagem, a arca da aliança. Os dois querubins, Deus falava no meio dos dois querubins com Moisés. Êxodo 25, 22. Olha só. 15, segundo Reis 15, 16 até 19. Se você catar 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai entender. Um templo cheio de imagem, cheio de esculturas, vias sacras. Deus mandou fazer. O rei Asa destruiu até de sua posição de rainha sua mãe Maca, por ter feito um ídolo para a seara. Ou um ídolo sem uma imagem, sem Deus mandar. Destruiu as imagens, deixou em pedaços e a queimou o vale de Cedro. Seus lugares altos não desapareceram. O coração de Asa esteve, contudo, totalmente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Transportou para o templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo. Prata, ouro, os tecidos, objetos sagrados, imagem sagrada. Não imagem de ídolos que não é sagrada. O protestante prega esse versículo aqui, se eles catar, prega para os crentes ficar com raiva das imagens e começar a quebrar as imagens que você vê, as imagens de Nossa Senhora. Os protestantes, eles quebram, porque é uma pregação distorcida. Destruiu, sim, as imagens de ídolos e voltou para a aliança de Deus. E tem as imagens via sacra aqui, ó. Segundo Crônica 15, 18, transportou para o templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, prata, ouro e outros. O que você vê na igreja, essas imagens são consagradas, que também tinha, seguindo a tradição, magistério e a Sagrada Escritura. 1 Reis 6, do 22 ao 35, um templo cheio de imagem. Em Ezequiel 41, 17 diante, um templo cheio de imagem. E o próprio Senhor Jesus Cristo andava no templo do rei Salomão. João 10, 23, ó. Se fosse imagem de ídolos, de deuses, Cristo ia mandar derrubar tudo. Cristo proibiu, sim, comércio dentro da igreja. Olha só, aqui cai por terra. 10, 23, ó. Os apóstolos também congregavam no templo cheio de imagem. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Qual templo é esse? 1 Reis 6. Um templo cheio de imagem, ó. 1 Reis 6, 35. Mandou esculpir nele querubins, palmas, flores desabrochadas e cobriu de tudo o ouro, ajuntando as esculturas. Se você catar esse versículo aqui do 6, do 22 até o 35, você vai ver uma igreja, um templo cheio de imagem e escultura. Jesus passeava no templo do rei Salomão. João 10, 23.
Jesus passeou nesse templo, Jesus pregou nesse templo, Jesus ensinou nesse templo e não falou nada das imagens e escultura, porque não é imagem de ídolos de Deus, não é imagem via sacra que Deus mandou fazer. Atos dos Apóstolos, olha só que interessante. Aqui, ó. Pedro pregou no templo do rei Salomão. Aqui, ó, 3. Quando ele viu, Atos dos Apóstolos 3:3. Quando ele viu Pedro e João entrando no templo, implorou eles a uma esmola. Pedro fitou nele e olhou também. João disse: olha para nós. Ele olhou com atenção, esperando receber dele alguma, etc. Aqui, ó, 11. Atos dos Apóstolos 3:11. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afliu a ele no pórtico de Salomão. Até os apóstolos pregavam no pórtico do rei Salomão, pórtico, um templo cheio de imagens. Não é esse templo aí que tem no Brasil, não. Isso é um templo fajudo, é um templo falso, feito por mãos de homem e sem mando de Deus. Deus usa de imagem em Números 21, 8 e 9, aquela serpente, que o povo olhava para a serpente e era curado. Segundo Reis 1, 18, 4. João 3, 14, 15. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, Cristo vai ser levantado. Um templo cheio de imagem e escultura. E Cristo não falou nada. O que você vê aí são pregações contra a amada igreja, que é a coluna sustentável da verdade. A verdade está na igreja. A tradição, magistério e a sola escritura. Porque nós não somos órfãos, nós temos uma mãe, nós temos uma tradição, nós temos um fundador que é Cristo, nós temos pastoreio, que é Pedro, João 21, do 15 a 17. As Apóstolos 15, do 7 e do 8. Na minha boca, Deus me escolheu para anunciar aos pagãos. Pedro diz ali, naquele cursilho que teve, com aquela discussão. E um templo cheio de imagem, não de ídolos. Nossa Senhora não é uma deusa, Nossa Senhora não é uma ídola, Nossa Senhora é uma serva, como os anjos naquela Arca da Aliança. Se você tem que entender, se você quer ouvir essas pregações distorcidas, bem, vira protestante. Se você quer conhecer a verdade, vai para a igreja católica, porque a verdade está ali, a rocha está ali. 100% está ali. As outras igrejas é 50%. Algumas. As imagens contam a história, conta a tradição, conta o magistério. Simples. O próprio Cristo em Atos dos Apóstolos, ou João 10, 23, passeava no pórtico de Salomão. Um templo que tinha imagem, que tinha escultura, incenso, vela, mirra. Que o povo fala que a vela é uma idolatria. É do povo pagão. Não. Candelabro é o quê? Coloca o que em cima do candelabro? Velas. O incenso é o quê? Os três magos fez homenagem com Cristo com o quê? Incenso, mirra e ouro. Para ir adorar o Senhor. Para mostrar a tradição. Mateus, se eu não me engano, olha só. Como não tem vela, como não tem incenso, só a verdadeira igreja. Deixa eu achar aqui para encerrar esse vídeo. Aqui, ó. Mateus 2:11. Entraram na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando diante dele e adoraram. Depois abriram seus tesouros, ofereceram-lhe como presente ouro, incenso e mirra. Olha só que interessante. Isso prova o quê? A tradição da igreja, porque Cristo é a igreja viva, não mais em pedra. No Velho Testamento, o povo cultuava Cristo dentro da igreja, a arca com vela, com incenso, com presentes. Não. No Novo Testamento é totalmente ao contrário.
seguindo a tradição. Cristo já não é pedra, mas é carne. João 1,14. A igreja verdadeira que Cristo fundou tem incenso, tem mirra, tem sacrifício cotidiano, que é o sacrifício de Cristo. Jeremias, se eu não me engano, 33, 17 e 18, em Malaquias 1,11. Para provar que a igreja que Cristo fundou, a única igreja verdadeira, viva, tem incenso, tem mirra. Vela. Totalmente com o povo. Igreja vinda de homens, fundador homens, prega ao contrário. Uma igreja que não tem a mãe, uma igreja órfã. A igreja, Cristo, Maria deu à luz a cabeça, que é Cristo. Maria é mãe da cabeça, que é a igreja. Glória a Deus, aleluia. Por isso que a igreja venera Maria. Que a Bíblia venera Maria. Glória a Deus, aleluia.